Oi, gente! Aqui é a Ana Liz, do terceiro ano A, e o movimento que eu vou apresentar é o movimento feminista. O movimento feminista deve ser entendido como um conjunto de teorias que foram divididos em 3 momentos, também chamados como ondas. A primeira onda ocorre durante o século XIX e tem como pauta principal as mulheres buscarem direitos para alcançar uma igualdade com os homens. Foi durante o Iluminismo que, a partir de um discurso de igualdade, que as mulheres também começaram a pensar como sujeitos iguais. Foram os ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, que inspiraram as mulheres a refletirem sobre sua própria condição dentro da sociedade. Assim, elas participaram ativamente da Revolução. Após a Revolução Francesa, saiu um documento denominado Direito dos Homens e do Cidadão, no qual as mulheres não estavam inclusas. Com isso, as mulheres que participaram tanto intelectualmente ou ativamente passam a querer ter esses direitos lado a lado com os homens. Nesse contexto, é válido citar Mary Wollstonecraft, da Inglaterra, que escreveu a obra Reivindicação dos Direitos da Mulher. No entanto, essa escrita não foi levada a sério. Somente no século seguinte, elas resolveram se organizar e fazer um movimento feminista. Esse movimento ficou famoso como o movimento das sufragistas. No início, as movimentações foram bem pacíficas, e o máximo que elas conseguiram foram ser ridicularizadas pelos homens. Com isso, elas tomaram a decisão de fazer um barulho maior, inclusive quebrar propriedades. Assim, elas ganham um pouco mais de visibilidade, ainda que de forma negativa. O movimento da primeira onda se dava sobretudo com as mulheres brancas, porque a necessidade das mulheres era, acima de tudo, conquistar direitos para conseguir ser iguais aos homens. Assim, além disso, elas também reivindicavam a educação, porque elas compreendiam que essa suposta inferioridade era devido a uma educação diferente das dos homens. Elas também refutavam o casamento. A maioria era contra, porque compreendia que dentro do casamento as relações eram muito assimétricas, e às vezes algumas acusavam que o casamento era quase que uma forma de prostituição legal, ou ainda de escravidão. Então, são sobretudo essas 3 reivindicações: educação, casamento e direitos iguais. Ser igual perante a lei. A segunda onda ocorre em 1960 e vai até mais ou menos 1980. Com os direitos conquistados na maior parte dos países, essas mulheres eram iguais aos homens perante a lei. Mas elas começaram a notar que, na prática, isso não ocorria. Então, esse movimento se preocupa, sobretudo, em compreender o porquê que ainda existe a submissão das mulheres. Várias feministas passam a se questionar a respeito da ideia de mulher, de feminilidade. Ou seja, o que vai reger esse movimento é a pergunta: o que é ser mulher? Para compreender esse movimento, 3 pensadoras que ajudaram bastante na questão do que é ser mulher foram a Simone de Beauvoir, Carol Hennig e Betty Friedan. A terceira onda. Essa onda ocorre a partir de 1990 e ela vem a partir da ideia de que as mulheres são diversas e que necessitam de demandas específicas. É na terceira onda que se desenvolve o movimento negro e também um movimento para as mulheres lésbicas, mulheres trans e homens trans. Um nome que pode ser citado é a Angela Davis, que é uma filósofa americana e foi militante do Pantera Negra, que trouxe reflexões importantíssimas a respeito de gênero, classe e raça. Outra mulher é a Judith Butler. Butler disse que a diferença sexual é construída através do gênero, ou seja, o que é o ser mulher é algo criado pela sociedade. Ela também trouxe a teoria queer. Na teoria queer, o gênero não é binário, ou seja, não existe apenas o masculino e o feminino. Um dos problemas sociais que o movimento feminista enfrenta é a pouca representatividade política. Segundo a Organização das Nações Unidas, no Brasil, apenas 10% do total de parlamentares eleitos são mulheres. Também tem a violência. A Organização Mundial da Saúde afirma que no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida por um homem.
A desigualdade salarial. Pesquisas identificam uma diferença salarial média de 16% entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo. A igualdade, liberdade e fraternidade. O movimento feminista não é uma novidade no mundo. Há décadas, inúmeras mulheres lutam para que a visibilidade preconceituosa do machismo, a desvalorização e as formas de opressão à mulher sejam extinguidas nos diversos contextos sociais. Apesar das conquistas já alcançadas, a caminhada ainda não chegou ao fim. Por isso, o feminismo é tão importante. Portanto, medidas são essenciais para que a igualdade entre gêneros seja obtida pela sociedade. Dessa forma, o Ministério da Educação, somado aos professores, poderiam promover palestras extracurriculares nas escolas, para alunos irresponsáveis, a fim de desconstruir preconceitos e estereótipos existentes contra os gêneros. Posteriormente, o governo federal, junto aos meios de comunicação, deveria criar propagandas para a população em geral com o mesmo objetivo: combater preconceitos e estereótipos. Por fim, o legislativo deveria agravar as penas relacionadas ao crime de feminicídio, para dessa forma minimizar a violência gerada por tal contexto. Talvez assim o Brasil possa ter uma sociedade mais igualitária.